Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Sejam muito bem-vindos, muito bem recebidos. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Fábio Tadeu Roque, sou advogado por profissão, sou professor de Direito também por profissão e vocação, e há 10 anos eu já ministro aulas em Direito, e neste canal nós estamos falando sobre direito e sobre situações do direito. Para você que quer me conhecer melhor, sou especialista em direito processual, mestre em direito empresarial. Meu site está aqui na sua tela, fabiotadeu.net, e também dentro disso, para você que me assiste pelo YouTube, meu Facebook está aí na sua tela, facebook.com/fabiotadeuroque. Somos 25.700 pessoas mais ou menos lá na minha fanpage. Para você que me assiste no Facebook, que esta aula também vai para o Facebook, o meu YouTube é youtube.com/fabiotadeu. E sejam sempre muito bem-vindos. Existe um aplicativo, o aplicativo é o app, está no endereço, digite no seu aparelho, app.vc/Fabio_Tadeu_Roque, ROCCHI. E aí eu tô chegando aqui para trazer a você a continuação do nosso estudo de Direito Processual Civil. Professor, você não está ao vivo hoje? Não, infelizmente eu não estou ao vivo, como venho fazendo ao longo desses dias, por uma razão simples. Eu devo estar ao vivo, se tudo correr bem, para a gente conversar no horário do ao vivo, que eu normalmente passo a aula para você. Mas estou gravando a aula com antecedência, são 18 horas e 46 minutos, 15 de março de 2017. O material de apoio está à sua disposição aqui na descrição. Detalhe, aqui a aula está sendo devidamente gravada, como de costume, para o audioblog. E no audioblog você tem o áudio total da aula e o material de apoio, como eu disse essa vez, por um erro meu de digitação na hora de colocar os grifos, não saiu como deveria. Mas não se preocupe, porque eu tenho já de cabeça o que cai na sua prova. Relaxa. Aqui nós vamos otimizar o seu tempo e o seu estudo, ok? Basta entrar no meu site fabiotadeu.net, você tem acesso a tudo, meu aplicativo também. Quero agradecer a 6.500 pessoas já que baixaram meu aplicativo nos seus aparelhos. Obrigado, nós vamos juntos, prometo corresponder à sua confiança, nós vamos juntos rumo ao seu sucesso profissional. Se gostar do canal, inscreva-se, será uma grande honra para mim ter você como meu amigo, minha amiga. Falo porque, olha só, são 18 horas e 48 minutos quando gravo esse programa, este encontro. O programa é pesado, mas enfim, quando eu gravo esta aula, somos 1.140 amigos já, olha que show, show de bola, 1.140 amigos no canal. A você, muito obrigado. Professor, como é que eu tiro dúvida com você? Hoje, excepcionalmente, mande sua dúvida pelo meu WhatsApp, que no WhatsApp eu respondo a você. Demora um pouquinho só, mas não se preocupe, juro, respondo tudo. Ou aqui, por comentário, eu respondo também. Beleza? Vamos começar. Na tela. Na aula anterior eu terminei o artigo 231. Nós vamos continuar pelo 232. Veja só, nós vamos passar por todos, nós vamos chegar, começamos no 188, nós vamos chegar ao 290 para a galera em especial do TJ Paraná. Relaxa, hoje nós terminaremos aqui, já começaremos o título 2. Vamos lá. Artigo 232, olha só. Nos atos de comunicação por carta precatória, rogatória,
ou de ordem, a realização da citação ou da intimação será imediatamente informada por meio eletrônico pelo juiz deprecado ao juiz deprecante. Espera aí que agora tem muita coisa para a gente falar só num artiguinho de nada. Veja só, no artigo você leu comigo, está lá carta precatória, carta rogatória, carta de ordem, juiz deprecante e juiz deprecado. São 5 conceitos. Primeiro, atos de comunicação por carta precatória, rogatória ou de ordem. Precatória. Precatória é aquela carta que vai, a ordem judicial vai por carta de um juiz desta comarca para o da comarca contígua. O nome da palavra é contígua. C-O-N-T-I-G-U-A. Contígua. Que é uma comarca próxima. Ou às vezes não tão próxima, mas dentro do território nacional. Por exemplo, estou aqui em São Paulo, vou mandar uma carta precatória, eu, juiz, preciso que seja ouvido um réu, ou uma parte do processo, lá no Paraná. Ótimo, eu daqui de São Paulo, juiz, mando uma carta precatória ao juiz do Paraná dizendo: juiz, ouça esta testemunha. E aí, o juiz ouvirá a testemunha ali no Fórum do Paraná e mandará para o juiz de São Paulo por carta. Carta precatória, marque, é aquela que acontece dentro do território nacional. Ok. Carta rogatória. Rogatória. Lembra? Rogar, rezar, pedir, clamar. Ótimo. E aí? Rogar, rogatória significa: eu estou em São Paulo, quero ouvir alguém que está no exterior, nos Estados Unidos, por exemplo. Eu, juiz do Brasil, mando, juiz de São Paulo, mando uma carta rogatória para o juiz dos Estados Unidos. Fora do Brasil, carta rogatória. Carta rogatória, rogar, pedir, clamar, implorar. Por que implorar? Porque o juiz do outro país, ele não tem obrigação de fazer. Nós estamos rogando, rezando, pedindo, clamando para que ele faça. Ele pode fazer? Pode. Se ele fizer, tanto aqui do Brasil quanto de fora do Brasil, se ele fizer, o que é que acontece? Acontece que ele fazendo a situação, ele cumprindo a ordem da carta precatória ou rogatória, eu tenho que marcar imediatamente por meio eletrônico. Meio eletrônico. Cuidado. No Brasil, marca via processo judicial eletrônico. Se vai para fora do Brasil, esse meio eletrônico é e-mail. E-mail. Cobram na prova pela palavra e-mail. Eles dizem que o meio eletrônico é e-mail porque não há, lógico, não há um processo judicial eletrônico daqui nos Estados Unidos, por exemplo, daqui na Itália, daqui na Rússia, enfim, daqui em qualquer lugar do mundo. Então, precatória, rogatória. E o que é uma carta de ordem? Que também, quando for realizado alguma coisa por carta de ordem, eu tenho que marcar via eletrônica. Neste caso, processo judicial eletrônico. Simples. Eu vou mandar a carta de ordem para alguém que está abaixo de mim. Eu sou um juiz, eu vou mandar a carta de ordem para uma autoridade hierarquicamente inferior à minha. Eu, juiz, quero que um delegado de polícia faça algo. Professor, mas o delegado é abaixo do juiz? Sim, o delegado está abaixo do juiz, hierarquicamente falando. Ele, quando recebe uma ordem do juiz, terá que cumprir esta ordem via eletrônica. Via eletrônica. Não tem como escapar. Ótimo. Juiz deprecado, pelo juiz deprecado ao juiz deprecante.
Juiz deprecado é o que recebe a carta, é o que recebe a ordem. Juiz deprecante é o que está dando a ordem. São nomes chiques para eu falar assim. O juiz deprecante manda a carta para o juiz deprecado. Verdade. O juiz deprecante manda fazer alguma coisa ao juiz deprecado. O deprecante manda a ordem, o deprecado recebe a ordem. O deprecado vai marcar no sistema eletrônico ao deprecante o que ele fez, o que foi feito. Ok? Ok. Vamos prosseguir. Vamos lá. Na tela. Muito bem. Na tela, opa, aqui. Artigo 233. Incumbe ao juiz verificar se o serventuário excedeu, sem motivo legítimo, os prazos estabelecidos em lei. Se você passou do prazo, o juiz da sua vara, o juiz onde você trabalha, o juiz do seu cartório, é o juiz que vai verificar se você se excedeu, se você ultrapassou de propósito ou não o prazo, o período, o tempo daquele ato processual. Aí veja só, parágrafo 1º. Constatada a falta, de fato você, sem motivo, passou do prazo, excedeu o prazo. Você tem 5 dias para marcar um prazo no processo. Você marca em 6. Ótimo. O juiz vai mandar instaurar processo administrativo na forma da lei PAD. Processo administrativo disciplinar. Você vai responder disciplinarmente pela ética por que você perdeu o prazo. Ótimo. Olha lá, parágrafo 2º. Qualquer das partes, o Ministério Público ou a Defensoria poderá representar ao juiz contra o serventuário que injustificadamente exceder os prazos previstos em lei. Você não tem só detalhe agora. Você lembra lá na aula 1? Na aula 1 eu te disse que você tem o juiz que vai tomar conta de você. Isto é, ele vai olhar, ele vai verificar o que é que você está fazendo. Ótimo. Só que aí vem um detalhe. Que detalhe? Qualquer das partes, qualquer parte, autor ou réu, ou o Ministério Público, ou a Defensoria Pública, podem representar ao juiz. Isto é, eles podem, por uma petição, eles vão até o juiz e dizem assim: juiz, aquele funcionário passou do prazo que tinha que fazer daquele ato. Por exemplo, eu fui sexta-feira, falei ontem, fui na sexta-feira fazer um prazo processual qualquer no fórum aqui de Santana, em São Paulo, capital. O trânsito em julgado deste processo que eu fui analisar, que eu fui verificar, já tinha acontecido, mas não tinham dado o trânsito. Como é que se dá o trânsito? Bate um carimbo, esse carimbo diz trânsito em julgado, data tal, o funcionário do fórum assina, acabou. Não fizeram. Isto eu poderia ter alertado ao juiz por petição, dizendo: juiz, o seu funcionário excedeu o prazo sem motivo. Por quê? Porque não teve um motivo. Não houve motivo, não deu trânsito. Eu posso fazer o que eu quiser. Mas, claro, por lei, se a gente for fazer o que tem que ser feito, a gente sabe que o trânsito acontece depois de 15 dias, ninguém recorreu, transitou em julgado, já falamos isso. Injustificadamente, vamos imaginar que o cartorário tenha dito assim: puxa, não fiz porque eu tinha alguma coisa importante e esqueci. Esqueceu não é motivo justificado. Ou não fiz porque eu tinha que receber essa petição antes do autor, do réu tal, e como eles não fizeram, eu vou dar o trânsito agora. É válido.
você tem como se defender. Mas o que você tem que saber? Você tem que saber que sem motivo justo não pode haver excesso de prazo. Prazo tem que ser cumprido. Juiz toma conta de você, as partes com os seus procuradores tomam conta de você, o Ministério Público também toma conta do seu prazo de você, e os defensores públicos também. E como é que eles fazem isso? Por representação ao juiz. Representar significa expor por escrito e levar ao juiz aquilo que está acontecendo. Ok? Vamos prosseguir. Vamos lá. Na tela. Artigo 234. Os advogados públicos ou privados, o defensor público e o membro do MP devem restituir os autos no prazo do ato a ser praticado. Cuidado agora. Devem restituir. Por que devem restituir? Porque processo que está em carga. Lembra, carga, o advogado levou o processo para olhar. Os advogados estão com processo, tem algum advogado com processo, ok. Mas e daí? E daí neste caso, não foi devolvido o processo no prazo. Eu, advogado, falando agora por mim enquanto advogado, eu respondo de maneira ética, mas enfim, como é que eu vou responder de maneira ética? O juiz vai me representar a OAB, mas vamos por partes. Parágrafo 1º. É lícito a qualquer interessado exigir os autos do advogado que exceder o prazo. Qualquer interessado pode peticionar exigindo a devolução do auto, do processo. Professor, mas não tem processo eletrônico? Tem, já vamos falar disso. Parágrafo 2º. Se intimado, o advogado não devolver os autos no prazo de 3 dias, o prazo é de 3 dias depois da intimação, o advogado perde o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa correspondente à metade do salário mínimo. Vou falar mais um parágrafo e já te explico de uma vez. Parágrafo 3º. Verificada a falta, de fato, o excesso de prazo pelo advogado, pela defensor ou pelo membro do Ministério Público, o juiz comunicará o fato à ordem, à seção local da Ordem dos Advogados do Brasil, para procedimento disciplinar e imposição de multa. Muito bem, agora vamos explicar. Deixa eu trazer a câmera para mim. Olha só, eu tenho a situação. Primeiro, qualquer interessado, eu sou advogado, estou com um processo, fui fazer carga. Hoje em dia, isso não existe mais. Por quê? Porque o processo eletrônico abre a possibilidade para todo mundo ver a petição original, o que o juiz está falando originalmente dentro do processo. Então vale dizer, tudo isso que era físico, isto era para o processo físico. Tudo isto agora é digital, não cabe mais, mas está na lei, cai na prova. Então olha só, processo físico, eu fui pedir carga, estou com um processo no meu escritório, tá bom. É lícito a qualquer das partes exigir os autos do advogado que exceder prazo. Eu estou com um processo mais de 7 dias, já estou há 20 dias. O advogado do réu diz assim: juiz, eu quero ver os autos, não estão aí, eu quero ver, manda o advogado devolver. Ele faz por petição. O juiz me intima a devolver os autos em 3 dias. Se eu não devolver em 3 dias,
estou com auto aqui, não devolvi em 3 dias. O que faz o juiz? No 4º dia, ainda que eu chegue lá no 4º dia de manhã e fale, juiz, está aqui, estou devolvendo auto, o processo, eu vou ter a penalidade da OAB. Isto é, o juiz vai falar com a OAB, vai mandar uma intimação para a OAB, uma comunicação barra intimação, dizendo, OAB, o advogado Fábio Tadeu Roque está com processo há mais de 7 dias, não devolveu, por favor, incorra em procedimento disciplinar e multa. Então a OAB vai fazer o PAD, Processo Administrativo Disciplinar. É uma espécie de PAD. É um processo disciplinar feito pelo Tribunal de Ética e eu tenho que devolver o processo e pagar multa de meio salário mínimo. Professor, mas meio salário mínimo? É meio salário mínimo. Imaginando que seja 1.937, R$500 de multa que eu tenho que pagar no ato. Ótimo, isso você tem que saber. Não existe mais isso na prática. Por que não? Porque o processo é judicial eletrônico. Sendo eletrônico, está no computador. Então, a qualquer hora eu abro aqui, no meu computador em casa, ou, vamos imaginar, estou fazendo uma viagem no Japão. Estou no Japão. Lá no Japão, eu vou fazer uma petição e vou fazer uma verificação e vou verificar se a minha petição está no sistema. Lá eu coloco, lembra, o meu cartão, que já caiu no chão, para vocês verem como é a coisa. Meu cartão vai para o computador, eu faço a minha petição, tal, verifico todo o processo, está tudo à disposição lá no site. Então hoje isso não cabe mais. Cabe só num detalhe. Que detalhe? Provas do tipo CD. Lembra? CD? Eu tenho essa prova que eu não tenho como colocar no processo. Professor, como é que você vai fazer então? Então, se eu não tenho como colocar o CD no processo, o que acontece? Eu vou levar em até 5 dias no fórum, deixo lá. Isto está atrelado ao processo, está junto com o processo eletrônico. A outra parte vai lá e diz assim, olha, eu quero ver o CD, quero ouvir as provas em áudio. Levo o CD, a outra parte leva o CD, enfim, tá lá. Não devolveram em 7 dias. Eu tenho como ir ao juiz e falar, juiz, escuta, eles não devolveram o CD, essa prova é importante, eu quero também, é necessário, quero ouvir. Pode? Pode. E o juiz manda intimar para devolver. E aí tem que devolver em até 3 dias. Se não devolver, o juiz manda uma intimação para a OAB, que na verdade o título correto é comunicação, mas é uma intimação também, e aí ele intima na OAB, ele diz assim, faça a OAB o processo disciplinar para culpar o advogado e cobrar a multa de meio salário mínimo. Então não cabe para processo digital eletrônico, não cabe, mas cabe sim, para quê? Cabe para a prova pericial, prova judicial, provas judiciais que não cabem no processo eletrônico. Por exemplo, exame de raio-x. Você não tem como escanear um exame de raio-x. Então você vai levar o exame real ao processo. O juiz vai ver, a parte vai ver, todo mundo vai olhar. Ótimo, olhou, legal. Tem que devolver. Provas que não são compatíveis com o processo judicial eletrônico podem ser colocadas fisicamente no processo. Estas também incorrem neste artigo 234. Beleza? Vamos seguir o artigo 234. Vamos pôr na tela aí para você. Na tela. Aqui, vamos lá. Parágrafo 4º. Se a situação... Estou aqui. Parágrafo 4º.
Se a situação envolver membro do MP, Defensoria ou Advocacia Pública, a multa, se for o caso, será aplicada ao agente público responsável pelo ato. Portanto, não cabe só para o advogado particular, cabe também para o advogado público, defensor público, também. Olha lá, parágrafo 5º. Verificada a falta, houve mesmo o erro, o juiz comunicará o fato ao órgão competente responsável pela instauração do PD, processo disciplinar, contra o membro que atuou no feito. Por exemplo, MP. Se foi o membro do Ministério Público que errou, o juiz vai mandar para o membro, para a corregedoria do MP, para que se instaure o processo disciplinar. Defensoria, o órgão responsável pelo feito. Muito bem. Artigo 235. Qualquer parte, o Ministério Público ou a Defensoria, poderá representar ao corregedor do tribunal. Olá, poderá representar ao corregedor do tribunal ou ao Conselho Nacional de Justiça, o tradicional CNJ, Conselho Nacional de Justiça, contra juiz ou relator que injustificadamente exceder os prazos previstos em lei. Cuidado, porque agora vem um detalhe. Que detalhe? Você tem um processo, se você é advogado assim como eu, você tem um processo no fórum, tá bom. Professor, eu tenho um processo no fórum, só que aí aconteceu uma coisa. Que coisa? Aconteceu que o juiz está com o processo lá na mão e ele não julga. Quanto tempo? 6 meses. O que é que eu faço? Qualquer parte pode representar ao corregedor do tribunal. Eu posso ir ao juiz corregedor do tribunal e falar com ele e peticionar por escrito dizendo: juiz, o processo número tal, da vara número tal, está nas mãos do magistrado que não julga, não há um andamento processual por um prazo de X dias. Professor, qual é o prazo justo para um juiz julgar? Não há. Então não existe uma concordância em valor de prazo. Então, pode ser um prazo de 30 dias. Pode. Em 30 dias você fala: puxa, preciso desse julgamento e ninguém se mexe. Vou ao corregedor. Você, advogado, vai ao corregedor do tribunal e lá você apresenta a sua petição por escrito. Fale com o corregedor, apresente a petição e o corregedor vai analisar. Professor, mas eu não quero corregedor. Eu quero evitar a fadiga, eu sou o Jaiminho Carteiro. E aí, eu quero evitar a fadiga, quero ir ao Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão máximo, e eu não preciso sair daqui. Vou daqui mesmo, eu peticiono e mando para o CNJ e faço eles olharem. Pode? Pode. É totalmente possível. Você decide, corregedor do tribunal ou o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, para averiguação, para que eles averiguem o que é que está acontecendo com o processo que o juiz não julgou. Ok? Ok. Vamos prosseguir. Vamos na tela. Na tela, muito bem, vamos lá. Agora, distribuída a representação, parágrafo 1º, do 235, você foi representar, distribuiu, isto é, você já colocou a petição, e foi lá no órgão competente, ouvido previamente o juiz tem que ser ouvido, não sendo o caso do arquivamento liminar, isto é, não sendo o caso de arquivar o processo daquele juiz que você quer saber, isto é, não sendo um caso, vamos dizer assim, não é um motivo justo, ou melhor, não é um motivo injusto, é um motivo justo, o juiz não julgou por alguma razão justa. E aí, o que acontece?
Aí, se o juiz não julgou por razão justa, arquiva. Professor, o juiz não julgou por razão injusta. Isto é, ele não quis julgar. Ele achou melhor passar os outros na frente e me deixou esperando aqui a ver navios. Pode? Não pode, ele tem que julgar. Então, nesse caso, vamos instaurar um procedimento para responsabilidade. Procedimento de apuração de responsabilidade, que é o processo disciplinar ao juiz, com intimação do representado, do juiz, por meio eletrônico, para querendo apresentar justificativa no prazo de 15 dias. Você peticionou, o juiz foi ouvido, só ouvido mesmo, ouvido não por escrito, mas ouvido por falar, e aí o corregedor acha que isso daí precisa ser apurado melhor. Então, o juiz será intimado de maneira eletrônica para apresentar a justificativa que ele achar necessária e, se ele quiser, no prazo de 15 dias. Ele tem o prazo de uma contestação, se ele quiser, é claro. E aí? Parágrafo 2º. Sem prejuízo das sanções administrativas cabíveis. Olha lá. Parágrafo 2º. Aliás, eu estou na tela, né? Agora nem sei. Estou falando, expondo. Deixa eu olhar. O ruim do gravado é isso. Aqui, muito bem. Estou na tela. Não olhei. Ei, professor burro. Não, estou na tela sim. Tá tudo certo. Vamos lá. Sem prejuízo das sanções administrativas cabíveis, isto é, ele pode ser penalizado administrativamente, pode, em até 48 horas após a apresentação ou não da justificativa, isto é, ele tem 15 dias para contestar. Se ele não contestou, ou se ele contestou, não importa, o corregedor ou o relator no CNH ou no CNJ determinará a intimação do representado para em 10 dias praticar o ato. Leia-se, para em 10 dias julgar a causa. Então, após a apresentação da justificativa ou não, ótimo, o juiz terá 10 dias para julgar a causa. Agora, mantida a inércia, isto é, o juiz não falou nada, não fez nada, em 10 dias ele não cumpriu a ordem, os autos serão remetidos ao juiz substituto, é o que cai na prova. O juiz foi lá, o juiz foi intimado a fazer o processo, a julgar o processo em 10 dias, ele não julgou o processo. O seu processo sai da mão daquele juiz, vai para o juiz substituto ou para o relator contra o qual se representou para a decisão em 10 dias. Isto é, o juiz, agora vamos por partes, deixa eu trazer para mim, porque olha só, aí tem um detalhe, que detalhe? Você representou o juiz, você foi ao corregedor, beleza. Lá no corregedor ou no CNJ, o relator, você levou a petição, eles analisaram, ouviram o juiz, terminaram de ouvir o juiz, intimaram, disseram, juiz, 10 dias para o senhor julgar. No 11º dia ele não julgou. Resultado, o seu processo sai da mão do juiz titular, da onde está, vai para o substituto legal daquele juiz, eu pego aquele processo, tiro da mão do juiz, levo para o outro juiz, ou vai para o relator do CNJ. Posso tirar da mão desse juiz e o relator, por exemplo, é o juiz substituto daquela vara.
vai para o juiz titular. O juiz titular diz, não, é melhor não. Ou o relator diz, não, eu não quero que vá para ele não, eu quero eu. Eu, relator, vou julgar. O relator recebe o processo e julga aquele processo, ok? Em 10 dias, se ninguém fizer nada, o juiz terá que levar esse processo, terá que mandar o processo, que remeter o processo ao corregedor do tribunal ou ao representante, ao relator do Conselho Nacional de Justiça. Beleza, vamos seguir. Vamos seguir. Tadadam, tela. Muito bem. Olha lá. Artigo 236. Os atos processuais serão cumpridos por ordem judicial. Isso você sabe que todo ato processual tem que ser cumprido por ordem judicial. Artigo 236. Isto é, o juiz diz, faça a emenda inicial. O que é emenda inicial? Emenda é complemente a petição. Complete a petição. Ótimo. Num prazo de 10 dias. O juiz manda, a parte obedece. Ok. Parágrafo 1º. Será expedida a carta para a prática de atos fora dos limites territoriais do tribunal, da comarca, da seção, da subseção, ressalvadas as hipóteses previstas em lei. Já vimos isso. Carta precatória, carta rogatória, carta de ordem. Já falamos. Parágrafo 2º. O tribunal poderá expedir carta para juízo a ele vinculado se o ato houver de se realizar fora dos limites territoriais do local de sua sede. O tribunal manda as cartas, que nós já vimos. Agora, cuidado com esse detalhe. Professor, cabe videoconferência? Cabe. Olá. Admite-se a prática de atos processuais por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real. No processo civil, cabe. No juizado especial civil, não cabe. Por que não? Porque tem rito próprio. Na prática, cabe. Na prova, eles dizem que não cabe. Por quê? Porque o juizado especial civil, ele é regido, ele tem uma lei própria, ele tem um rito legal, uma legislação própria. Eu posso fazer por videoconferência sim. Aliás, eu respondi uma mensagem hoje à tarde sobre videoconferência. Se falei que não pode ir em juizado especial por ter um rito próprio. Rito próprio não é que não é aceito, na prova não é aceito. Que mais? Deixa eu ver. Não, aqui foi só isso mesmo. Artigo 237, olha lá, já falei sobre isso, agora só vou te apresentar. Espera aí, deixa eu olhar um detalhe aqui. Ok. Será expedida a carta de ordem pelo tribunal na hipótese do parágrafo 2º do 236. O que é o parágrafo 2º do 236? Não importa. Carta de ordem é superior, o superior manda para um inferior. Juiz está mandando para um inferior. Muito bem. Aí você diz, professor, dá um exemplo o exemplo que cai na sua prova. É o exemplo que dizem, o juiz manda uma carta de ordem ao delegado. O delegado terá que cumprir. Sim, terá. Isso é verdade. Muito bem. Aqui só. 2. Carta rogatória. Carta rogatória é aquela que o órgão jurisdicional estrangeiro, falei já, pratique ato de cooperação. Ó. Cooperar, vai ajudar. Cooperação jurídica internacional. Ele não precisa, não é obrigado. Ele vai cooperar, ele vai ajudar. Ótimo.
Precatória, órgão jurisdicional brasileiro, pratique ou determine o cumprimento. Aí tem a obrigatoriedade, ou vai praticar ou vai mandar que seja praticado o ato na área da competência do território, isto é, na área que vai competir, isto é, que tem por obrigação fazer aquele tribunal. Por exemplo, São Paulo capital, eu estou aqui em São Paulo capital e eu quero cumprir algo que está numa cidade próxima daqui, Guarulhos. E aí, Guarulhos, ou ainda Mairiporã, que normalmente Mairiporã até um pouquinho mais perto. Mairiporã tem uma outra comarca, então o que acontece? Vai por precatória. O juiz deprecante manda para o deprecado o que ele quer que faça, o deprecado faz, o deprecado cumpre. Muito bem. Carta arbitral, nós não falamos dela ainda, agora vou falar. Para que o órgão do Poder Judiciário pratique, grife por favor, pratique ou determine o cumprimento na área da sua competência territorial de ato objeto de pedido de cooperação judiciária formulado por juízo arbitral, inclusive os que importem efetivação de tutela provisória. Parágrafo único. Se o ato relativo a processo em curso na Justiça Federal ou em tribunal superior houver de ser praticado em local de onde não haja vara federal, a carta poderá ser dirigida ao juiz estadual da respectiva comarca. Professor, então peraí, só me explica melhor, explico a parte arbitral. Deixa eu fazer aqui, peraí, trazer aqui, cheguei. Ó, carta arbitral, isto é, do juízo arbitral. Lembra, árbitro é o juiz escolhido pelas partes. Uma parte escolheu o juiz tal, ok. O juiz X fez esta... precisa fazer alguma prova. Prova processual, dentro do processo. Ele vai mandar para que o órgão do Poder Judiciário pratique algo. Por exemplo, o juiz arbitral precisa ouvir uma testemunha, só que a testemunha não foi na audiência arbitral, verdade, não foi. E aí o juiz arbitral fará o quê? O juiz arbitral mandará uma carta arbitral, o árbitro manda uma carta arbitral ao juiz da vara, ao juiz de direito, para quê? Para o juiz de direito fazer com que a testemunha vá ser ouvida. O juiz arbitral não pode mandar a testemunha vir, mas o juiz de direito ele pode. Então o juiz arbitral manda a carta arbitral requerendo que o juiz arbitral, ou melhor, que o juiz de direito mande a testemunha ir à audiência com o juiz arbitral. E aí, o juiz da vara manda, dá a ordem dizendo, olha, dia tal, às tantas horas, a testemunha X deve comparecer sob pena de coerção policial. Resultado, o juiz da vara é o juiz deprecado. O juiz deprecante é o juízo arbitral. Ok. E aí o parágrafo único é só para você saber que se o ato está na Justiça Federal e aí na Justiça Federal mandam para algum lugar que não tem prédio da Justiça Federal, quem vai cumprir, quem vai realizar o ato, quem vai fazer o ato é a Justiça Estadual. Onde não há Justiça Federal, a Justiça Estadual recebe a carta precatória, enfim, e vai cumprir. Ótimo. Vamos prosseguir. Na tela, muito bem, vamos lá. Aliás, eu falei disso também numa das respostas da galera no meu canal. Ok. Artigo 238, citação. Citação é o ato pelo qual são convocados o réu. Agora estamos no capítulo 2, estamos na citação.
Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, executado ou interessado para integrar a relação processual. Lembra? Autor, juiz, o autor manda a petição para o juiz, petição inicial, o juiz abre o processo. Para fechar a tríade, falta o réu. Para que o réu venha a processo, tenha a citação. Ótimo, citação, ok. E aí, para a validade do processo, artigo 239, para a validade do processo, é necessário, é indispensável a citação do réu. Para validar o processo, eu preciso chamar o réu. Tem que cumprir este triângulo. O réu tem que estar, porque senão não há a tríade processual. Ok? Ok. Ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Isto é, pode acontecer de ser um pedido impossível. Se houve um pedido impossível, é um pedido que não tem nada a ver com o peixe, aí é improcedência do pedido. O juiz diz, não cabe esse pedido. Então está improcedente, eu nem vou citar o réu, já vou dar a improcedência. Ou a petição inicial, o autor manda ao juiz uma petição inicial inepta. Petição inicial. E esta petição inicial ela está inepta. Isto é, não cumpriu os requisitos da petição inicial. Resultado: o juiz indefere a petição inicial, ele não recebe. Ele diz, esta petição não vai ser recebida por causa disso. Ou ele manda emendar, se emendar, beleza, ele vai mandar o processo, ou então ele vai dizer não cabe processo, ótimo, não cabe a petição, sei lá, vou resolver a questão. E aí ele dá uma sentença terminativa. Muito bem, terminativa. Que mais? Não, aqui só. Aí vamos lá, o comparecimento espontâneo do réu. Se o réu comparecer, ou executado, aquele que está sendo executado a pagar alguma coisa, ótimo. O que acontece? Supre a falta ou a nulidade da citação. Vamos imaginar que nesta situação o juiz disse, o juiz diz, autor, arruma a petição. Enquanto o autor está arrumando a petição, o réu já se apresenta. É uma das situações que, se o réu se apresentar dizendo, olha, eu sei que vai ter um processo aí e tal, é um comparecimento espontâneo, beleza. Aí o que é que acontece? Acontece que neste caso, está suprida a falta ou a nulidade da citação, fluindo desta data o prazo para apresentar contestação. A hora que o réu chega e completa a tríade, não importa quando, se for citado, tem o tempo. Se ele não conseguiu ser citado, mas ele chegou, se ele chegou, beleza, a partir de agora, ele pode contestar a ação num prazo de 15 dias, que é o mesmo prazo de sempre, ou dos embargos à execução, quando estamos executando um bem. Está executando um bem, aí o cara pode apresentar o embargo. O embargo também 15 dias, mas isso não cai. Cai da citação da contestação. Isso cai, contestação é certeza que cai. Ótimo. Se rejeitada a alegação da nulidade, tratando de processo de conhecimento, isto é, aquele processo que você fala,
Vou cita o réu para ele apresentar a contestação. Por exemplo, bateram no seu carro. Você está mandando a petição inicial para o juiz. O juiz diz, cite-se o réu. Beleza, citou o réu. O réu não rejeitou a alegação de nulidade. Ele diz assim, ele não apareceu porque ele não foi devidamente citado. Ele pode dizer, a citação não foi válida. Me citaram no endereço que eu não existia, que eu não era meu. Ótimo, neste caso o réu é revel. O réu é revel significa ele não pode praticar a contestação. Ele vai receber o processo como está. Isto é, o réu é revel. Ele não poderá contestar. Presumem-se verdadeiros todos os fatos narrados na petição inicial. E na execução, se a citação não for válida, enfim, mas o juiz diz não, a citação foi válida, continua a execução. Ok. Artigo 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência. Torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor. Ótimo, olha só. Litispendência é a situação em que o juiz que era incompetente tornou-se competente. Muito bem, de maneira simples. O processo vai ao juiz. Mas espera aí, para a gente fazer isso aqui, vamos fazer direitinho. Vamos lá. Você viu o artigo 240. Citação válida. Se citou direitinho. O juiz mandou citar. O juiz percebeu que o juízo era incompetente, mas ele não podia dizer que ele não podia julgar. Ele diz apenas, não deixa pra lá, não vou julgar. Tá bom, eu não posso julgar, mas eu tenho que esperar a parte se manifestar. Ok, resultado. A citação válida, ainda que por juízo incompetente, induz litispendência. Traz para o juiz a possibilidade de julgar aquela causa. Ele vira competente. Só que aí torna litigiosa a coisa. Isto é, começa o litígio. Começa a lide, conflito de interesses. Lide. Ok. E constitui em mora o devedor. Por quê? A partir da citação começa a ser contada o valor a ser pago pela parte. A parte deverá pagar aquele valor. Constitui em mora o devedor. O devedor deverá pagar aquilo que ele deve. Por exemplo, na sentença final o juiz diz: pague tudo aquilo que o senhor deve, incluindo os juros de mora a partir da citação em 1% ao mês. Então, se o valor da causa era 1.000, passa a ser R$1.000 mais 1% por mês até o fim do processo. Ok? Vamos seguir. Olha lá. Parágrafo 1º. A interrupção da prescrição operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá a data de propositura da ação. Isto é, na hora que você entra com a ação e o juiz mandou citar, acabou, você já mandou a ação. Ótimo, então interrompe a prescrição. Prescreve o seu direito de agir, isto é, prescreve, você não poderá protocolar uma petição quando você perdeu o prazo para processar. Se o juiz mandou citar, interrompeu a prescrição, está formado o processo.
Incumbe, parágrafo 2º, incumbe ao autor adotar no prazo de 10 dias, grife 10 dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no parágrafo 1º. Isto é, você tem que providenciar todas as providências para que seja citada o réu, a empresa ré, a pessoa ré, enfim. Você tem que dar todos os atributos para que se cite a pessoa. Rua tal, número tal, endereço tal, enfim, tem que saber onde está. Ótimo. A parte, parágrafo 3º, a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário. Isso é só para dizer, isso não cai, cuidado agora, porque isso aqui é só uma citação. Opa, tô aqui? Tô. Isto vale dizer que o judiciário não será culpado quando demorar exclusivamente, se essa demora for só do serviço judiciário. O judiciário não tem culpa. É só para você saber. E parágrafo 4º, o efeito retroativo a que se refere parágrafo 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Isto é, isto tudo vai ser aplicado quando você citou o réu, todos os prazos estão prescritos e não decai mais o seu direito de agir. Isto é, você já agiu, você já protocolou a petição, você já entrou na petição. Apenas para o seu conhecimento, o artigo 397 do Código Civil, que está aqui, logo no caput, você vê aqui, ó, ressalvado disposto no 397 e 398, só para você saber, o inadimplemento da obrigação, isto é, o não pagamento de obrigação no seu prazo, constitui de pleno direito em mora o devedor. Se você não pagar no prazo, você está em mora, você tem que pagar com multa. Não havendo termo, não havendo um prazo para você pagar a dívida, você não pagou a dívida, a mora se constitui, a mora é os juros, a multa se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial. Isto é, vale dizer, você tem que falar com o juiz determina a mora, quando ele cita o réu, ou extrajudicialmente via cartório de notas. Artigo 398. Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora desde que o praticou. Se é um crime, se é algo contra a lei, você está em multa, você tem o processo de multa, o momento de multa, do momento onde você praticou aquela situação. Ok? Artigo 241. Transitada em julgado a sentença de mérito, olha lá, não cabe mais recurso. Transitada em julgado a sentença de mérito. A sentença do juiz foi dada, ninguém recorreu, não cabe mais recurso. Proferida em favor do réu antes da citação, houve um caso que o juiz mandou a sentença logo de cara, você manda a petição inicial, o juiz já dá a sentença favorecendo o réu. Pode sim. Isso pode acontecer. De repente é algum caso que o réu já tem algum processo parecido em que o réu já foi absolvido. O que acontece? Transitou em julgado. O que acontece? Não cabe mais recurso. Uma decisão que favoreceu o réu. O escrivão, você servidor, ou o chefe da secretaria tem que comunicar ao réu o resultado do julgamento. Ok. E assim, vou trazer para mim, e assim no meu relógio agora, na hora da gravação da aula, 19 horas 43 minutos do dia 15 de março de 2017, coloco um ponto final nesta sexta parte do direito processual civil. Repito, se você tiver alguma dúvida, você tem o meu WhatsApp à sua disposição.
eu vou responder, eu respondo a todos sempre. E aí, você tem o meu YouTube que está aí na sua tela, youtube.com/Fábio Tadeu. Basta acessar, no que eu puder ajudar, conte comigo sempre, nós vamos juntos rumo ao seu sucesso profissional. Tem o Facebook, facebook.com/Fábio Tadeu Rock. Basta acessar, no que eu puder ajudar, conte comigo também. Lá no Facebook, ou se você está no Facebook, você sabe que eu tenho aí muito conteúdo a mais que eu posso postar também ali. E no aplicativo, no app.vc/Fábio_Tadeu_Rock, você tem o aplicativo e dentro dele você tem aqui, você tem no aplicativo o item 7, lá no fim tem os avisos. Nos avisos, o que eu puder ajudar, conte sempre comigo, que nós vamos mesmo juntos, de fato, rumo ao seu sucesso profissional. Fiz esta aula antes do horário, porque possivelmente no horário hoje tradicional do dia 15 de março, eu vou estar ao vivo lá no YouTube, possivelmente, para a gente conversar um pouquinho. Então, não se preocupe, o conteúdo será ministrado, o material de apoio você tem aqui. Se você está no Facebook, o material de apoio está no site aqui, dentro do link deste vídeo, no link do vídeo. Basta acessar, no que eu puder ajudar, conte comigo, é sempre um grande prazer. E a aula está terminada. 7:45 da noite, no dia 15 de março, quando termino a gravação. Nós nos vemos na próxima aula. A todos, muito obrigado, fiquem na paz e contem comigo. Juntos nós vamos até o seu sucesso profissional. É um compromisso meu. Beleza? Forte abraço, obrigado e até o próximo.